Cumprimentamos a todos nossos queridos irmãos com a paz do Senhor. Com muita alegria estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Hoje, na lição de número 2, estudaremos a aula extra, Livro de Ruth, é o título da lição de número 2. Leitura bíblica em classe. Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Estudaremos com base no segundo tópico e terceiro tópico. Contexto histórico, veja aí, no tempo dos juízes, propósito e mensagem do livro de Ruth. Então, continuando nossa aula, dentro do que já estudamos na primeira parte do YouTube, nós falamos no estudo do livro de Ruth, dando sequência à primeira aula extra, que Ruth tem valor muito mais excelente do que 7 rubis. Nós paramos com uma pergunta: por que Ruth não teve filhos com Malom? Lembra? Ela estéril, melhor dizendo, não era estéril, porque teve um filho com Boaz, e ela só veio ter filho com Boaz. Veja que ela passou um tempo casado com Malom, mas não tiveram filhos. Explicamos que ela estava debaixo da potente mão de Deus, dentro do esconderijo do Altíssimo. Veja capítulo 2 e versículo 7, que diz que ela descansava por um momento no abrigo. Este é o texto onde fala do abrigo aonde ela estava descansando. No verso 12, quando a gente lê, Ruth estava refugiando-se debaixo das asas do Senhor, Deus de Israel. Este acontecimento é muito parecido com o que aconteceu com Maria. Maria saiu de Nazaré para Belém, para ter Jesus, em Belém de Judá. Então, o mesmo que aconteceu com Maria, isto é, a sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, Maria, que estava em Nazaré, agora parte para Belém. Veja, Ruth em Moabe parte para Belém para ter um filho chamado Obed. E Maria para ter um filho chamado Jesus. Dentro dessa tipologia que nós estamos vendo aqui, o aspecto de Ruth obedecendo a Noemi. Então, Noemi é um tipo da palavra de Deus. Ok? Ruth vai obedecer a Noemi, que é um tipo da palavra de Deus. Amém? Então nós vamos ver que no caminho, Ruth prossegue a sua jornada, enquanto Orfa recua, volta para a casa dos seus pais. Veja o aspecto de Noemi como a palavra. Ruth disse: fiz tudo que me ordenou. Então Ruth obedeceu a palavra. Então foi a palavra que disse para ela que deveria ir conquistar Boaz. Veja que Noemi também representa o ganhador de alma, o missionário, a missionária. Veja que Noemi gastou tudo que tinha por uma alma, mesmo sem saber. Ok? Então Noemi fica sem os seus 2 filhos. Veja até o versículo 2. Nós estamos no capítulo 1 do livro de Ruth. Veja ela sem o seu esposo, sem os 2 filhos, investindo na vida de Ruth. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, esta é a introdução do livro de Ruth, onde mostra as ofertas. Veja, o esposo, Malom e Quilion.
Versículo de número 6 mostra que a terra começou a dar fruto. E ouviu rumores de que em Belém tem pão de novo. E então iniciou-se o regresso de volta para casa. Veja que Deus deu uma visitadinha lá na casa de pão. E o Senhor, ao visitar, ele não veio só visitar, ele trouxe alimento. Veja que o Senhor, quando visita, ele não somente visita, ele disse para Zaqueu: convém pousar em sua casa. Amém? Então o pão na casa de pão é um tipo da presença de Jesus. No verso 7, saiu as duas noras, pondo-se a caminho. Ruth e Orfa, com Noemi, vão no mesmo caminho, e somente Ruth e Noemi voltam para Belém juntas, e Orfa volta no caminho. No meio do caminho, Orfa desiste, e voltou para Moabe, a Orfa. Mas ela chegou aí. Então, aqui nós temos um tipo de uma pessoa que está na igreja, que crê no Evangelho, é batizado nas águas, mas mesmo assim, como Orfa, desiste. Esse teve a mesma oportunidade, como Orfa teve, assim como Ruth. Todas duas serviram, veja, Noemi, e também tiveram a mesma chance de conhecer e de estar junto ao seu povo. O texto é bem claro, as duas foram, e esta é a mensagem para os que desistem. Elas começaram, mas uma não terminou a sua jornada. Orfa começou com Noemi e com Ruth, mas ela não terminou com Noemi e com Ruth. Orfa até creu, e estava no caminho certo, isto é, voltando para Belém. Era o caminho de volta. Este caminho é o do arrependimento. Agora, por que na mensagem tem que ter uma órfã? Por que não só tinha Ruth? Deus está mostrando a oportunidade que Ele dá para os dois. Então não existe uma predestinação absoluta, aonde Deus escolhe uns e outros não. Orfa teve a mesma oportunidade de ir junto com sua nora. A mensagem do Evangelho foi proposta, mas também houve a prova do Evangelho. Assim como Jesus disse para Pedro: não quereis ir também com eles? Noemi também disse para as duas: voltem. Era uma prova para as duas, mas somente uma persistiu, perseverou. E a salvação é assim, perseverança na fé, até o fim. Amém? Glória a Deus. A oportunidade de Deus foi para as duas, Orfa e Ruth. Aqui não existe predestinação, pois a graça foi oferecida às duas, e na história é uma questão de escolha. Veja, Ruth escolheu estar com Noemi e com Deus, e com o povo de Deus. Enquanto Orfa, ela se deixou ser vencida pela provação. E aqui nessa mensagem nós temos a escolha diante do Evangelho. Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Então o Evangelho é uma proposta de Deus. Os homens precisam crer. Se não crer, será condenado. No versículo 8 temos aqui a prova da salvação. Voltai à casa de vossa mãe. Voltai. Esta foi a prova. A pessoa tem a chance de voltar. Deus prova dando oportunidade para a pessoa voltar. Agora veja o grande exemplo de fé. Ruth.
Veja o grande exemplo da negação da fé, Orfa. Veja mais um exemplo de prova. José tinha a chave da prisão. Vocês sabem muito bem que ele foi o chefe da prisão. Lembra que ele foi para o porão? Então lá na prisão, nas mãos de José, estava a chave da prisão. Então tinha como ele ir embora. Mas ele sabia que tinha que esperar o tempo de Deus se cumprir na sua vida. Então a chave da prisão nas mãos de José já era uma prova. Será que nós não íamos embora? E Deus estava provando José, deixando a chave da prisão em suas mãos. Mas José não foi embora não, ele ficou ali, ele não saiu, porque ele sabia que estava na prova de Deus. Amém? Então as duas até abraçaram. As duas ouviram o evangelho, choraram por causa do evangelho e andou no caminho do evangelho. Mas duas com características diferentes. Uma com a característica da mulher de Ló, que olha para trás, que é a Orfa, e a outra com a característica de Ló, que vai prosseguindo até o monte. Entende? As duas, Orfa e Ruth, são descendentes de Moabe, filhas de Ló, filho de Ló, com as suas filhas, com a sua filha mais velha. Então, observando essa maneira, nós temos aqui a grande revelação da preservação da promessa de Gênesis 3:15 para sair o Messias. E o texto de Ruth começa assim. Veja mais uma vez. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1. Aconteceu nos dias dos juízes que houve fome no país, e um homem decidiu imigrar de Belém, de Judá, para os campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Veja, nos dias dos juízes. Para quem não conhece esse tempo, é só ler depois do livro de Josué, nós temos o livro dos juízes. Então vai aparecer o primeiro juiz ali, chamado de Otoniel. Este lutou contra os inimigos aramaicos, sendo ele da tribo de Judá. O segundo juiz, Eude, lutou contra os moabitas. O terceiro, Sangar, lutou contra os filisteus. O quarto, Débora e Baraque, lutou contra os cananeus. O quinto, Gideão, lutou contra os midianitas. O sexto, Tola, que não tem a descrição do inimigo, a qual foi que eles lutaram, mas ele é da tribo de Issacar. Nós temos o sétimo juiz, Jair, da tribo de Manassés. O oitavo, Jefté, que lutou contra os amonitas. O nono, Ibzan, que lutou, não tem o nome do seu inimigo. Veja, ele é da tribo de Judá, Ibzan. O 10º, Elon, da tribo de Zebulon. O 11º, Abidom, da tribo de Efraim. O 12º, ele é o juiz Sansão, da tribo de Dan, lutou contra os filisteus. Então, quando nós lemos o livro do profeta, melhor, o livro de Josué, que depois da morte de Moisés sucedeu, foi o sucessor de Moisés, aí nós temos também a morte de Josué. Aí entra o período dos juízes, esses que nós citamos aqui. E depois dos juízes, aí temos o livro de Ruth, que acontece no período dos juízes também. E finalizando o período dos juízes, que é uma teocracia, que Deus é quem era o rei, o verdadeiro juiz e governante, aí chega o último juiz chamado Samuel, que é considerado o juiz de transição, aonde ele vai ungir Saul e também Davi. Veja a transição do governo teocrático para a monarquia nacional de Israel. Aí nós temos o governo unido. Saul, 40 anos governando, Davi, 40 anos governando, e Salomão, 40 anos governante. Aí depois houve a divisão do reino, e assim foi a história de Israel.
Agora, veja, para nós concluir essa parte dos Juízes, é só abrir o livro dos Hebreus. Na galeria dos heróis da fé, do capítulo 11, nós estamos ali lendo alguns nomes que aparecem ali dos Juízes. É só ler a galeria dos heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. Voltando para o livro dos Juízes, no capítulo 2, versículo 10, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Você entende por que surge uma geração que não conhecia o Senhor? Veja que no tempo de José, houve um novo rei que não conhecia José. Olha aí, por que não conhece? Mas, veja, o Senhor, aqui em Juízes 2 e 10. Porque não falaram mais do Senhor. Não obedeceram mais o Senhor. Da mesma forma, não falaram mais de Jesus. Melhor, de José. Não falaram mais de José. Como as pessoas vão lembrar de José se no governo de José, veja, foi um governo bom, deveria ter falado de José. Hoje em dia, se nós pararmos de falar de Jesus, as pessoas vão esquecer de Jesus. Por isso que nós não podemos parar de falar de Jesus. Porque surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Se pararmos de falar de Jesus, os nossos filhos não vão conhecer Jesus. É desta forma que acontece. Parou de falar do Senhor, nosso Deus, então surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Deixaram de falar do José do Egito, que governou bem. Veja que José morreu e levantou-se um novo rei que não conhecia José. Isso não é triste? Josué capítulo 21, versículo 25. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. O líder principal não pode deixar na mão dos seus liderados servir como quer a Deus. Então Deus deu a liderança para que o povo siga a liderança. Moisés, Arão, veja, aqui, Josué, e esses juízes sendo levantados. Então, observando dessa forma, nós vemos que Deus, ao governar o povo e o povo rejeitar, e o povo querer um rei humano, Deus disse para Samuel, o povo está me rejeitando, não é a você. Então Deus permitiu que fosse escolhido um rei em Israel, mas era o próprio Deus quem deveria escolher quem seria o rei. Então Saul foi escolhido por Deus, e não pelo povo. Ok? Mas pela precipitação de Saul, por não obedecer por 3 vezes a Deus, ele caiu. Ok? Aí entrou um novo rei chamado Davi, descrito como segundo o coração de Deus. Por quê? Porque obedeceu. Simplesmente assim. Quem obedece a Deus é segundo o seu coração. Amém? Então, na nossa leitura bíblica em classe, começando o livro de Ruth, aconteceu nos dias dos juízes que houve fome no país. Aqui mostra o grande Deus controlando a situação em Moabe, melhor, em Belém. Se nós temos aqui, anote aí, Elimeleque saindo de Belém, indo para Moabe. Presta atenção. Deus permitiu que ele saísse dessa terra de Belém, que ele viesse para Moabe. Nem sempre as coisas dão certo. Veja que Ruth saiu de Moabe e foi para Belém. Deu certinho. Veja que Abraão saiu da terra que Deus disse que era para estar, por causa dos inimigos e por causa da fome, principalmente, ele desceu para o Egito. Não deu certo, por causa que veio um Agar. Veja que depois Isaac também, pela mesma fome, quis descer para o Egito e o Senhor não permitiu. Jesus falou que se nós amarmos a nossa vida neste mundo, nós vamos perder.
Mas se nós perder esta vida por amor a Cristo, vamos achar. Então, Ruth achou a vida, porque ela não amou a sua própria vida. Ela saiu da sua terra, da sua parentela, e foi exatamente fazer a vontade de Deus. Isso aí é muito importante saber. Então Noemi volta com Ruth. Quando Deus está no controle, Ele nos atrai e nos conduz. É Ele quem nos dá, é Ele quem nos tira, é Ele quem nos empobrece, sem que saibamos que nos recompensará. Noemi volta a Belém com Ruth. Volta a Belém, porque voltar é um dom de Deus. Voltar é uma bênção. Todos nós voltamos a servir a Deus. Amém? Porque fomos chamados, escolhidos, e Deus nos conheceu de antemão e nos justificou. Glória a Deus. Então começou o caminho da redenção, o caminho da volta. Então estava Ruth, junto com Orfa, no caminho com Noemi. Mas ao percorrer aquele caminho, Orfa não completou o seu percurso. Esta foi a prova da nossa caminhada. E a grande oportunidade da nossa redenção. Jesus disse aos seus discípulos: não quereis ir também com eles? Ele veio nos salvar e ele estava provando os seus discípulos. Esta é a prova que Deus propôs para Orfa e para Ruth. Isso pela palavra na vida de Noemi. Então, observando mais uma vez aqui a decisão delas, estava sendo provada. Veja, ela tinha direito a Ruth de redenção e remissão, e isto era muito importante, por causa da lei do parente remidor. Havia uma lei do levirato que dizia que com a morte veja, Ruth casou com Malom. Então, na lei do levirato, o irmão do Malom deveria casar com Ruth se não tivesse filhos. Como ela não teve filhos, mas cadê o tal do irmão do Malom? Se Malom não tinha mais irmão, então houve um arranjo. E dentro da tradição, foi permitido que o parente mais próximo pudesse remir e casar com Ruth, para que ela tivesse filho e desse prosseguimento ao herdeiro da família. Você entende isso? Para perpetuar exatamente a família de Noemi. Era a lei de Israel, uma obrigação do parente mais próximo. Agora veja que no nascimento de Obed, daquela criança, haveria uma mudança na história da geração. Chegou a hora da decisão. Veja, quem vai e quem fica. Veja, quem volta para a casa dos seus pais ou quem vai à casa de pão. Quem fica no mundo obedecendo as suas concupiscências carnais, quem fica no mundo desobedecendo a Deus e abandonando a sua fé, ou odeia o mundo para amar Deus de todo o seu coração. Então a nossa salvação é fruto de uma decisão. A decisão tem que ser de uma forma séria, que vai implicar em uma salvação eterna. Veja a companhia que Ruth tinha, Noemi. Ela disse, Ruth disse a Noemi: não insista para que eu volte para casa, porque não abandonarei, não te abandonarei. Então veja o mesmo propósito que Ruth tinha, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Isto é, o mesmo fim de Noemi, a mesma finalidade. Aleluia. Veja a vida mútua em convivência.
e onde quer que tu vá ou vivas, ali eu vou e viverei. Veja a mesma nacionalidade. O teu povo é o meu povo. Veja a mesma identidade de culto. O teu Deus é o meu Deus. Veja o mesmo destino. Onde quer que morreres, ali também eu morrerei. Veja a salvação e o pacto eterno. Ali serei sepultada. Glória a Deus. Só com a morte poderá nos separar. Então aqui seria uma salvação e um pacto de uma companhia constante. Veja a firmeza e a atitude de uma forma de redenção. Ruth se propôs, e este foi o sucesso, quando a preparação se encontra com a oportunidade. Ruth estava preparada, e a oportunidade não poderia passar. Amém? Glória a Deus, diferente de Orfa. A comoção pela chegada de Noemi. Então, veja, de uma mulher agradável para uma mulher amarga. Mas Deus sabe nos perdoar quando a nossa amargura, nessa amargura, nós não entendemos ainda o perfeito propósito de Deus para com as nossas vidas. Nós ainda não entendemos sobre o controle de Deus na situação da história. Então Deus nos perdoa. E Ele faz que a nossa vida volte a ser agradável. Agora, dentro dessa oportunidade que Deus vai dando, nós temos uma história de Ruth começando lá em Ló. Nunca esqueça. Ló e o seu papel na história de Ruth. A única razão porque Deus deixou Ló com vida para honrar a Abraão, porque Abraão havia orado e intercedido a Deus, dizendo que preservasse Ló. Então Deus honrou Abraão e sua intercessão para preservar Ló. Isto é, Deus estava preservando Ruth. Amém? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, veja, a promessa de Deus, desde Eva, vindo, veja, Sara, Raquel, Rebeca, Tamar, Débora. Deus estava muito interessado em Ruth, a gentia, para entronizar dentro da genealogia de Cristo. Então, houve um grande problema para que houvesse uma grande solução. Veja versículo 1. Aconteceu nos dias do juízo que houve fome no país. Então, já começou dando errado no começo do livro. Uma grande fome. Mas Deus é quem está no controle da situação. E nós vamos ver nessa história, Elimeleque vendendo parte da sua propriedade e indo para as terras de Moabe. E Deus tinha uma lei, no capítulo 25 de Levítico, do parente remidor. Esse parente remidor seria uma das 3 razões da qual Noemi poderia resgatar a terra de volta e remir Ruth, a sua família. Veja que no período da remissão, pela lei de Israel, do capítulo 25, tem que ser lido, capítulo 25 de Levítico, havia 3 coisas que Noemi poderia fazer para resgatar a terra. Se ela tivesse condições financeiras, ela poderia comprar de volta. Como ela era pobre, viúva, não tinha essa condição. Segundo, ela tinha que ter um parente remidor com essas condições. Aí ela achou o Boaz. Entende? Graças a Deus que deu certo na segunda. Porque se não tivesse dado na segunda, se Boaz fosse pobre também, então não tinha condições de conquistar a terra novamente.
porque tinha que ser um homem rico para pagar aquele restante que faltava por causa da lei do jubileu. Então, se Boaz fosse pobre, Noemi tinha que esperar pelo ano do jubileu. Com certeza já deveria estar morta, porque o jubileu é 50 dias. Melhor, 50 anos. Agora veja, se ela vendeu a casa aqui, ela tinha que esperar o tempo do jubileu. Veja o tempo que não tinha como ela aguardar. Então, o parente mais próximo, o remidor, seria a solução. Glória a Deus. Amém? Jesus foi a nossa solução. Ele não vai esperar para o milênio. Ele vai voltar e vai nos levar para si mesmo. Este é o nosso parente mais próximo. Ele é da nossa família, o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: vai e diz para meus irmãos. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, veja aí, Levítico 25. As 3 formas de resgate. Os 3 meios de resgate, segundo o texto de Levítico 25. Então, Noemi poderia encontrar, por meio do seu próprio valor do resgate, e pagá-lo, para ter a sua propriedade de volta. Ela também poderia chamar um parente mais próximo e resgatar aquela posse. Ou então esperar para o dia ou ano do jubileu. Estas eram as razões que estavam descritas no livro de Levítico, capítulo 25. No verso de número 2, diz assim: o nome deste homem era Elimeleque, o nome da sua mulher era Noemi, e os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, e chegavam à região de Moabe e se estabeleceram ali. Então, Deus levou esta família das terras de Belém para as terras de Moabe. Então, observando assim, dentro da contribuição que Ló teve lá atrás, para o processo remidor, porque vai vir Ruth e vai ter um Boaz, e aqui é o motivo pela qual Deus se interessa em salvar Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, veja, o papel de Elimeleque, ser pai de 2 filhos. O papel de Malom e Quilion, atrair Ruth e Orfa. Por isso que eles morrem. Mas eles tiveram um papel fundamental. E a história começa aqui, mostrando que Malom casou com Ruth e Quilion casou com Orfa. 2 mulheres estrangeiras das terras de Moabe. No verso 3 diz o seguinte: e morreu Elimeleque, marido de Noemi. Veja. E esta se achou só com seus 2 filhos. Ok? Então aqui mostra o papel cumprido do pai que tem 2 filhos. Ok? Os quais serviam para atrair aquela preciosa mulher para o grande propósito de Deus, para o nascimento de Jesus. Isso é importante, meus irmãos. No versículo de número 4, e eles tomaram por mulher 2 moabitas, veja, as 2 eram moabitas. Então, todas as 2 descendentes de Ló. Então, Ló tinha uma mulher, que a Bíblia não revela o seu nome, aquela que olhou para trás, aquela que virou em estátua de sal. Quem foi que olhou para trás? Não foi Orfa, tipo daquela mulher. Porque se ela era moabita, então também Moabe, descendente de Ló, filho de Ló, com a filha do primogênito, com a sua filha primogênita. Então um é tipo da mãe, daquela que olha para trás, é a Orfa. E aqui, quando morrem os filhos, só existe um recurso: a fé. E a fé, ela é maior do que todos. É a fé que vence o mundo. Pode perder tudo,
Mas se não perder a fé, não perdeu nada. Veja a fé como recurso. E a fé provada na grande missão como substituir o marido e os 2 filhos. Se são insubstituíveis, aí vai entrar uma mulher na família chamada Ruth, que vale mais do que 7 filhos. Isso é além da lógica humana. Este é o Deus que está acima da história, que governa tudo, sobre todos. Então, uma grande missão que depende somente da fé. As nossas posses não têm contribuição nesta missão. Não tem. Ok? É Deus quem faz esta obra. Era uma viúva pobre. Não tinha nada. Mas veja, a superabundância que aconteceu. Deus na história, no processo da construção. Então Deus trata de nos deixar, primeiramente, sem nada. E nos prova. E para depois nós termos o direito e a grande garantia de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ainda nesta terra, sentados nas regiões celestes, em vida, estamos reinando com Cristo, nosso Senhor. Amém? Isto é importante entender esta passagem que fala sobre a redenção. No nosso comentário que vamos ensinar sobre Ruth, lição de número 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Veja aí a nossa próxima lição. Amém? Nós vamos ver, no desenrolar dessa história, esse grande apego que Ruth tinha pela sua sogra, Noemi. Amém? Esta aula promete. E pedimos a Deus a sua direção para nós ensinarmos esse entrelaçado pelo amor entre essas 2 mulheres. Amém? Nós vamos estudar a partir do versículo 6 do capítulo 1, a continuação. Deus abençoe e Deus te guarde. Estamos preparando mais aula e em breve estaremos enviando para todos vocês. Amém.